o Salmo de Davi. O comentarista Derek, da Introdução e Comentário aos Salmos, da série Cultura Bíblica, ele traz o título desse salmo, Um Homem Segundo o Coração de Deus, que é um título que Davi recebe, nas Escrituras. Não um homem perfeito, mas um homem que, quando errava, que era exortado, se quebrantava, buscava a presença de Deus. E já que é um salmo de Davi, nós podemos ter como pano de fundo isso. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito em si, mas é um homem que se quebranta, que se arrepende, que busca graça. Cidadão dos céus, também temos esse outro título. Será uma breve meditação baseada também nesse comentário que acabei de falar, do Derek Kidner. Então, façamos a leitura. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Nós temos aqui uma figura, como diz o comentarista, vista em alguns templos da antiguidade, até mesmo em templos pagãos, certamente também, como se o sacerdote estivesse ali e alguém chegasse e perguntasse: o que é que eu devo fazer para entrar, para ter acesso ao templo? Alguns talvez dissessem: tira as sandálias, viste tal roupa, ou então, antes de entrar, ofereça alguma oferta, algum animal, ou compre isso ou aquilo e ofereça a um Deus. Mas já aqui não, já aqui é o Deus vivo, é o Senhor dos senhores que recebe ali o seu povo. Não de qualquer forma, é verdade, porque Deus é santo, mas aqui nós vamos ver a forma certa de nós nos apresentarmos diante de Deus. Não é de qualquer forma também, mas não é através desses ritos humanos, dessas exigências humanas que a gente vê por aí, nos templos pagãos, como eu já disse, para entrar, vista tal roupa, você faça isso, faça aquilo, exigências, sacrifícios. Não. Aqui são as características interiores, a entrega, o coração segundo Deus, um homem segundo o coração de Deus, cidadãos dos céus. Verso 1, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É essa pergunta tão importante que nós devemos fazer. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A resposta esperada seria certamente uma lista de exigências ritualísticas, como a gente vê em Deuteronômio 19, ali no Monte Sinai, a partir do verso 10, quando Deus foi se revelar ali, revelar a lei a Moisés, aqueles acontecimentos anteriores, nós vimos que houve certas exigências ali no Sinai, que o povo se purificasse, que o povo se consagrasse. Foi demarcado ali até onde o povo deveria ir. Qualquer pessoa que passasse dali não agradaria a Deus, ou até mesmo animal. Então se esperaria, aqui talvez algumas leis assim, visto que o povo, algumas leis, como por exemplo, que eles não tivessem tocado em mulher, coisas desse tipo. Mas aqui nós não vemos essa resposta ritualísticas, mas nós vemos Deus aqui apontando para o coração do adorador, que é mais importante. A lei
tinha seus objetivos de ensinar a santificação ao povo, né? Os rituais, os sacrifícios, tudo isso era importante, mas eram meios para ensinar um princípio maior de adoração, de entrega, que era o coração ali na presença de Deus. Princípios, né? Aqui em Deuteronômio ainda 19, como lavem as suas vestes, marcarás em redor limite ao povo, porque Deus ia falar e o povo deveria estar santificado e preparado. Então fica essa pergunta: nós podemos chegar de qualquer forma na presença de Deus? Não. Ele vai dizer aqui algumas características morais, mas que de forma geral na Bíblia nós temos que entender que nós só chegamos à presença de Deus, o tabernáculo de Deus, a presença de Deus, através de Cristo que nos santificou. Nenhum adorador chega por si próprio. Não há esse homem, essa mulher capaz de ser tão correto, de ser tão santo, que chegue à presença de Deus, senão por meio da santificação em Cristo Jesus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo, ele traz duas ideias, pelo menos. A da adoração formal, quando ele diz aí, teu santo monte, era o Monte Sião, onde o templo estava construído. Então isso aponta para uma adoração formal. Havia também os ritos, havia também aquelas leis que o próprio Deus tinha instituído, né? Eles respeitavam e era importante, mas não era só isso, o rito pelo rito. Não adiantava cumprir, trazer os melhores animais, cumprir as exigências da lei, se o adorador não tivesse de coração ali quebrantado, não adiantava todo aquele ritual. Segundo lugar, apontava para a hospitalidade de Deus recebendo, Deus recebendo o seu povo, habitará, será hóspede e morador do próprio Deus. Quem há de morar no teu santo monte? Então fala dessa intimidade, de habitar com Deus, estar perto de Deus, não só dos ritos, mas da entrega do adorador. Também essa questão de habitar em Deus tem a ver com um hóspede ansioso. Era aquela ideia de quem ia ao templo, ao tabernáculo, antes do templo, que ia ansioso pela presença de Deus, querendo chegar, o peregrino, né? Ou melhor, a peregrinação como uma vinda ao lar. Aquele que estava chegando em Jerusalém, no Monte Sião, vinha de longe muitas vezes. Então era aquela chegada na casa de Deus, aquele desejo pelo próprio Deus, que também aponta para a eternidade. Um dia nós vamos chegar na nossa casa definitiva, na Nova Jerusalém, na vida eterna, onde a presença de Deus será plena. No entanto, não se chega de qualquer forma. E a Bíblia diz que nós fomos santificados em Cristo, na sua ressurreição. Hebreus 12, 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos esquecer, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia inteira ela vai mostrar a santidade de Deus e que o pecado sempre separou o homem de Deus. E esse salmo vai apontar para isso. Há uma necessidade de santificação. Mas como seremos santificados? Hebreus 10:10 vai nos dar essa resposta juntamente com vários outros textos da Bíblia. Mas aqui em Hebreus 10:10, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, nós fomos santificados através do oferecimento de Cristo, da sua obediência, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Nós fomos santificados. Senão, nós não poderíamos adorar a Deus. Senão, nós não poderíamos nem estar aqui orando, porque Deus é tão santo, Deus é tão maior do que nós.
nós seríamos fulminados, como o povo ali no Sinai, não é? Se eles passassem daquele limite, eles poderiam morrer, certamente morreriam. Ainda hoje, se não fosse Cristo, nós não poderíamos adorar, nem orar. Mas nós podemos, porque fomos santificados através da entrega de Cristo, da oferta de Cristo, do seu próprio corpo, e foi algo definitivo, de uma vez por todas. Foi algo que Deus fez na nossa vida, vai durar a vida inteira, mas já começou. Nós já fomos santificados, senão nós não podíamos nem adorar, senão nós não podíamos nem orar. Há um sentido que diz assim, em outras palavras, nós já fomos purificados. Por isso que podemos adorar, por isso que podemos chegar com ousadia, de fé e confiança. Nós já fomos purificados dos nossos pecados. Nós já fomos tornados santos, por isso podemos orar com ousadia, pelo sacrifício de Cristo. Em Cristo também nós já somos perfeitos, no sentido de maduros, de aperfeiçoados. A vida inteira nós estamos sendo santificados. Também nós vemos aqui essas características aqui morais, que o salmista destaca. São nos versos 2 a 5. A obediência é necessário para o adorador. Jesus sofreu obedientemente. Aqui nós vamos ver as características do adorador, aquele que tem um coração segundo Deus. Ele é sincero, ele é íntegro, ele fala a verdade, ele faz justiça. Os pecados da língua aqui são mencionados. Como é que pode uma pessoa que peca com a língua, um dia está pecando com a língua, no outro dia está no templo cantando louvores, orando, fazendo orações? Não pode. Esse não vai chegar à presença de Deus. Mas é uma santificação até mesmo na língua do adorador. A mesma língua que louva, canta louvores, um dia no outro está maldizendo o seu irmão, maldizendo o próximo, caluniando, como ele fala aqui de calúnia, coisas semelhantes à calúnia, levantar falso do irmão. Não, como é que pode uma pessoa, da mesma fonte pode jorrar água salgada e água doce, louvores a Deus e fazer mal ao próximo? Não, esse não chegará nos tabernáculos de Deus. É como já disse, é uma exigência tão grande que se não fosse Cristo, nenhum de nós cumpriria. A exigência é a perfeição para o adorador, que nós não temos, só temos por causa de Cristo. Por causa da obra dele, aí nós fomos santificados e podemos orar e adorar livremente. A questão dos juros também aqui é criticado, os usuras. Também é mencionada aqui, que não empresta seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. Não é que não possa se cobrar juros, mas na cultura aqui era diferente. Eles cobravam juros aos pobres, aqueles que não podiam pagar. Então era um absurdo. Como cobrar um juro alto quem não tem nem como pagar? Isso não agradava a Deus. Aí uma pessoa dessa oprimia o pobre e ia para o templo adorar. E disse, não, Deus não vai aceitar isso. Fazia uma injustiça e ia orar na igreja. Não adiantava esse tipo de adorador. É como lá em Amós, o templo, culto perfeito, entre aspas, mas eles ali com leis injustas, leis sociais, com injustiças, vendia o pobre por um par de sandália, não agradava a Deus. Então é isso. Que não, versos 2 a 5, né? Várias características do adorador que só encontramos em Cristo, a perfeição. Santificação na vida, porque vive com integridade, a integridade é destacada, prática de justiça, de coração fala a verdade,
tem a ver com a verdade, com a fidelidade, com a justiça. Será que nós somos justos uns para com os outros, justos? Tudo que fazemos, nós fazemos para o Senhor, sim é sim, não é não. Isso é adoração também. Adoração prática também. Será que somos justos quando ninguém está nos vendo, nas contas, na prova, no vestibular, quando alguém ali... Será que se a gente puder, a gente cola ou a gente está diante de Deus fazendo aquilo ali como adorador? Fala a verdade, não difama com a língua. Não faz mal ao próximo, não é somente as pessoas conhecidas, da família, os amigos, mas qualquer um. De certa forma, nós devemos respeitar o próximo, mesmo que a gente não conheça, mesmo que seja uma criança, de qualquer classe social, de qualquer país. Por quê? Porque são a imagem e semelhança de Deus. Nós deveríamos temer a Deus diante de qualquer ser humano, porque foi Deus que criou. Isso é adoração, respeito a qualquer tribo, nação, povo, crente ou descrente. É o próximo, não é só os amigos, não é só os irmãos, não. Isso é adoração prática também. Nem lance injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Que jura com dano próprio e não se retrata, né? Prefere perder do que ser injusto. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E eu finalizo voltando para o verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aqui também nós podemos tirar essa lição, né? Hoje nós não precisamos ir ao templo em Jerusalém, ao tabernáculo, mas essa presença de Deus está conosco, dentro de nós, esse habitar. Cristo habita em nós, o Espírito habita em nós, então isso é todo dia das nossas vidas, essa habitação. Nós somos casa de Deus, habitação de Deus, isso é a nossa grande alegria. Fomos santificados em Cristo, isso é uma realidade. Nós fomos regenerados, nosso coração foi limpo. O ímpio não é assim. O ímpio vive longe desses princípios. O ímpio está mais apegado às regras, aos templos pagãos, às leis para entrar nos templos, os sacrifícios, em rituais apenas. A verdadeira adoração, não. Nós sabemos, Cristo habita em nós, fomos santificados, isso é verdade. Por isso nós podemos adorar e orar com confiança na presença de Deus. Então, vamos finalizar por aqui a meditação e fazer mais uma oração final.